Fala galerinha, beleza? Rafa Carvalho Trader na área, agora voltando aí com os palpites diários aqui, pegando as principais ligas da Europa e aqui no Brasil também, Série A, Série B, Libertadores, Sul-Americana aqui também pela nossa região na América do Sul, beleza? Então é isso, voltando a partir desse sabadão e no final do vídeo fica ligado que já tem uma tip pronta para vocês, beleza? Então bora para as dicas. Galerinha, vou fazer aqui com vocês no Flash Score, beleza? Depois da mudança lá do SofaScore, não curti muito. Aliás, o que vocês acharam dessa mudança aí que teve lá no SofaScore, beleza? Joga aí nos comentários. E aproveita, dá aquela moralzona no like aí e bora para aquele vídeo brabo aqui, beleza? Bora começar aqui com Bundesliga, falando desse jogo do Augsburg contra o Wolfsburg, beleza, galera? Cara, um jogo relativamente complicado aí. São duas equipes aqui que estão no meio de tabela. Obviamente a gente ainda tem um campeonato iniciando, tá? Porém, a gente tem aqui, galera, um time do Augsburg que em casa não tem vindo tão bem assim, tá? Mas a última partida conseguiu ganhar do poderoso Bayern, se vocês se lembram. E a gente tem um Wolfsburg que fora de casa é horroroso, tá? O que nos traz uma odd bem interessante aqui no handicap asiático a favor do Augsburg, ou também pode ser um dupla chance, dá no mesmo, tá? Handicap asiático mais 0,5 ou dupla chance a favor do Augsburg. Já que no joguinho do Bochum contra o Frankfurt, galera, a gente tem aqui um possível Frankfurt reserva ou misto por causa das partidas aí da Champions League que vai ter no meio de semana, tá? Porém, o Frankfurt é um time muito superior aí, tá? E eu levarei aqui pro live mais entradas que eu vou buscar aqui que eu acho interessante, que eu acho de valor. Over 2,5, Bochum é um time que sofre muitos gols, beleza? E vitória do Frankfurt, é o que eu vou ficar de olho aqui nessa partida, acho que é o que tem de interessante. Já no joguinho do Leverkusen contra o Schalke, cara, eu vou passar uma entradinha diferenciada aqui para vocês, galera, beleza? Primeiro uma básica aí, eu acho interessante levar para o live principalmente e ficar de olho no ambas marcam aqui nesse jogo, tá? Pode ser bem interessante. E no handicap asiático, galera, a gente tem um Leverkusen aí que precisa ganhar, galera, na Champions, beleza? Então provavelmente vai poupar, tem um jogo muito difícil pela Champions aí contra o Porto, beleza? Então deve vir com um time misto, talvez até reserva, e o time do Schalke não é um time tão ruim assim. A gente tem umas odds esmagadas a favor do Leverkusen, que a meu ver aqui estão erradas, beleza? O que eu acho interessante aqui, eu acho interessante a linha do handicap mais 2 a favor do Schalke, odd 1,40. De repente para você compor aí alguma múltipla. Se você quiser arriscar, você pode fazer o mais 1,5 aí, mas eu recomendo o mais 2, tem um histórico bem interessante para pegar esse mais 2 aí. Joguinho do Dortmund com o Bayern, como vocês já devem imaginar, odds muito esmagadas, dois times muito over. O que eu aconselho aqui nesse jogo? Leva para o live para buscar um possível over HT. São duas equipes que jogam muito para frente ali no início do jogo, então pode aparecer uma oportunidade para pegar um over HT. De repente você pode buscar um over mais 1 no HT, beleza? Porque aí se sair um gol você tem o reembolso, se sair 2 te paga, porque a odd do over 0,5 no HT muito esmagada também, tá? Bora falar de campeonato brasileiro aqui, a gente tem Cuiabá e Flamengo, galera. Nesse joguinho aqui, galera, eu acho interessante, apesar do Flamengo ir com um time misto, reserva, é um time mesclado aí, provavelmente quase todo mundo reserva. Porém, esse time do Flamengo ainda assim é muito forte, cara. O Cuiabá em casa não costuma sofrer muitos gols, tem uma defesa relativamente consistente, principalmente jogando em casa, mas essa odd do Flamengo, ao meu ver, tá muito desajustada. A gente consegue pegar um handicap menos 0,25 aqui pro Flamengo na casa de 1,70, galera. Uma odd muito interessante. O que acontece? Se o jogo terminar empatado, a gente toma meio head. Se o Flamengo ganhar, é green, com uma odd de 1,70 aí, eu acho bem interessante. Jogo do Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians também deve vir com um time misto ou reserva, porque vai jogar contra o Flamengo no meio de semana aí, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Então ele precisa do resultado em cima do Flamengo em casa para não ter dificuldades no Maracanã. Então deve poupar seus jogadores. Atlético Paranaense vem com tudo aí, precisando da vitória, não tá num momento tão bom assim no Campeonato Brasileiro, então vem pra cima do Corinthians aí com tudo. As odds aqui, ao meu ver, estão um pouco erradas. Se o Corinthians não tiver com time titular, tiver com time misto ou reserva, galera, isso aqui é um ponto bem importante, tá? Eu acho o handicap mais 0,75 a favor do Atlético Paranaense
muito interessante, galera, tá? O handicap aqui com uma odd na casa de 1,55, 1,60 ali. Então vale bastante a pena. O Atlético Paranaense, um empate na casa de 1,80 também é interessante, principalmente se o Corinthians tiver reserva. O Corinthians é um time que toma poucos gols jogando em casa, mas também não faz tantos assim, principalmente se não estiver com os titulares ali, Yuri Alberto, Roger Guedes no ataque. Isso aí pode fazer bastante diferença. Bora falar de Série B, passar aqui rapidinho e falar Chapecoense e Operário. Acho interessante buscar uma vitória da Chape, também over 1,5 nesse jogo. Bahia e Brusque. Mesma coisa, vitória do time da casa e over 1,5, entradas interessantes, tá? 1,5 para compor com alguma outra. E aqui no caso, as vitórias do time da casa secas, tá? Sozinhos. Jogo do Londrina com o Grêmio, galera, beleza? Veja um handicap aqui, dupla chance aqui pro Londrina, ou Londrina mais 0,5 se for no handicap. Bem interessante, uma odd bem legal aqui. E o over 1,5 aqui pode ser bem legal também. No jogo do Ituano eu vejo um handicap menos 0,25 a favor do time da casa aqui com bons olhos. Eu acho uma entrada bem interessante. Joguinho da Tombense CRB, acho muito boa a entrada aqui no under 2,5, tá? É um jogo que tem uma tendência bastante under, duas equipes aí, principalmente o Tombense em casa, sofre pouco gol e faz pouco gol. E o CRB jogando fora de casa, faz pouquíssimo gol e também não sofre tantos gols assim. Então under 2,5 me agrada bastante. E também um possível aí levar para o live para buscar um Tombense empate anula. Joguinho do Vasco, back casa aqui a favor do Vasco e over 1,5 são bem interessantes para esse jogo. Jogo da Ponte Preta com a Vila Nova eu levaria para o live para ficar de olho e buscar um possível dupla chance a favor do Vila Nova, tá? Acho bem interessante aí buscar isso no live, dependendo de como tiver a partida. Antes de começar a falar de Espanha aqui, joguinho do Real Madrid aí e outros jogos, Premier League, Ligue 1 na França também, dá aquela moral no like aí, se não faz parte da família, vem logo, clica no botãozinho aqui de se inscrever e vem fazer parte. Vai ter vídeo aqui diariamente com palpites, sempre com uma dica no final do vídeo, um bilhete pronto aí pra vocês. E já me segue no Instagram lá também, que eu vou passar um outro bilhete pronto, diferente do que eu vou postar aqui no vídeo, eu vou jogar lá no meu feed do Instagram também, beleza? Então não dá mole, já me segue lá, link também na descrição. Falar primeiro aqui desse joguinho do Atlético de Madrid e Girona. Acho interessante, mesmo Atlético de Madrid indo com time misto ou reserva, buscar uma vitória do Atlético de Madrid, tá? E um over 1,5 aqui também é bem interessante. Joguinho do Sevilha contra o Bilbao. Um Sevilha, um empate aqui, né? Um dupla chance pro Sevilha aqui. Acho bem interessante. Joguinho do Getafe e Real Madrid. Se o Real Madrid tiver com Vinícius Júnior, Valverde, Carvajal e Toni Kroos ou Modric, se tiver com esses jogadores em campo, busque um back Real Madrid aí bem interessante. Caso não esteja com esses jogadores aí, fica de fora que eu acho melhor, beleza? Aqui na França, galera, eu quero falar desse joguinho do Marseille com o Ajaccio. Marseille vem muito bem no campeonato francês, conseguiu uma boa vitória também na Champions League. Deve vir com um time misto aqui para poder poupar para o próximo jogo da Champions. Precisa muito da vitória na Champions, mas o time do Ajaccio é muito ruim, tá? Eu venho buscar aqui um handicap -1 a favor do Marselha. Você pode buscar aqui também uma vitória do Marselha com mais de 1,5 gols na partida, pode ser interessante também, beleza? Premier League, quero falar desse joguinho do Chelsea com o Wolverhampton. O Wolverhampton é um time que se defende muito bem, sofre pouquíssimos gols. Se o Chelsea tiver com um time misto ou reserva aí por causa da Champions no meio de semana, handicap Wolverhampton mais 1,5, galera. Ou seja, o Chelsea pode ganhar o jogo por até 1 gol, que ainda dá green, beleza? O Wolverhampton precisa perder por 2 gols ou mais para dar red nesse Wolverhampton mais 1,5 no handicap, tá? Acho bem interessante se o Chelsea não tiver com o time titular. E uma coisinha que eu queria comentar aqui também, jogo do City, se o Haaland estiver jogando, pode ser interessante buscar 1,5 ou 2,5 chutes no gol do Haaland, ou até um possível Haaland a marcar, beleza? Bora agora falar de Itália aqui, Sassuolo e Inter. A Inter que não começou muito bem, Sassuolo que é um time que tem uma defesa muito vazada, toma bastante gol aí. Interessante aqui nessa partida, ambas marcam, uma entrada muito interessante. Milan e Juventus, dois times preocupados aí com o Champions, provável que sejam os dois com time misto aqui. Mas vejo com bons olhos aqui o over 1,5, mas leva pro live, tá? Veja as escalações primeiro, vê como é que estão os times, beleza? Bolonha e Sampdoria, jogo com tendência muito boa para gols, tá? Aconselho aí ficar de olho no live num possível over HT,
Aí pré-live aqui pode ser interessante tanto o over 1,5 quanto o over 2,5, tá? Uma partida aqui com uma tendência de over muito grande. Galera, e vamos aqui agora falar de Portugal, galera. Tem muita oportunidade interessante aqui em Portugal, tá? Joguinho do Santa Clara contra o Sporting. Sporting que perdeu de 4-1 na Champions. Vai precisar vir com tudo para ganhar o próximo jogo. Talvez venha com time reserva aqui ou misto. Se o time do Sport tiver reserva ou misto, galera, a gente vai pegar um handicap aqui para o Santa Clara, mais 1,5, beleza? Oportunidade muito interessante. Benfica e Rio Ave a gente fica mais ou menos nesse mesmo padrão. Se o Benfica vier com time misto ou reserva, a gente vai pegar um handicap mais 2,5. É isso mesmo, galera. Mais 2,5 a favor do Rio Ave. Ou seja, a gente só perde se o Benfica ganhar por 3 gols ou mais de diferença. No histórico aqui, a gente tem um índice muito bom para pegar uma vitória nesse handicap mais 2,5 a favor do Rio Ave. Principalmente aí se o Benfica tiver com time reserva ou misto. Joguinho do Portimonense com o Porto, galera. Vamos pegar um handicap a favor do Portimonense, mais 1,5. Mesma situação também se o Porto tiver com time reserva ou misto, tá? Time titular corre disso que não vale a pena. Aí você pode buscar até uma goleada a favor do Porto, se o Porto tiver com time titular, que o Porto tá amassando demais, tá? Caso esteja com reserva, então o time do Porto, a gente pega um mais 1,5 a favor do Portimonense, tá bom? Valeu, galerinha, muito obrigado. Fica agora aí com o nosso bilhete pronto e não dá mole, me segue lá no Instagram que vai ter mais um bilhete por lá. Valeu!